Bom, em Curitiba especificamente, a gente tem duas legislações muito boas de incentivo à inovação. Uma delas chama-se ISS tecnológico. Essa lei já é antiga, embora ela tenha um decreto de 2011 que renove ela. Ela é bastante... trabalha muito a questão de você ter uma bonificação de ISS, ou seja, você poder utilizar boa parte do teu imposto sobre serviços, né, desde que você aplique para o desenvolvimento de inovação ou desenvolvimento tecnológico. No caso aqui, a empresa pode contratar um serviço da universidade, ela pode contratar pessoas, ela pode comprar livros, enfim, periódicos, ela pode se capacitar tecnologicamente. É muito interessante, porque ela tem um abatimento do ISS. Esse abatimento é feito, uma análise do projeto, que é enviado para a Agência Curitiba de Desenvolvimento, tem um comitê específico, existem várias pessoas que fazem parte desse comitê para avaliação, processo bastante sério e de muito resultado aqui em Curitiba. Pode ser proposto isso nos demais campi? Olha, está aí uma intervenção positiva da nossa universidade em relação. Quer dizer, propor leis. A gente tem aí, em todas as cidades, uma coisa chamada Câmara Municipal, que deveria propor leis. Que tal se a gente tiver uma ação mais integrada da nossa universidade, propondo leis de incentivo que beneficiem não só a sociedade, mas a própria universidade e a integração da nossa universidade com essa sociedade. É um ponto a se pensar. É um desafio para vocês aí. Ainda, aqui em Curitiba a gente tem Curitiba Tecnopark. É uma outra legislação fantástica de incentivo a empresas que estão dentro da abrangência do Curitiba Tecnopark, que é um programa municipal, é um parque tecnológico urbano, que incentiva a redução da alíquota do ISS a 2%. A pessoa, ou a empresa, na verdade, ela tem que apresentar um projeto de inovação. Esse projeto de inovação ele vai ser pré-avaliado pela Agência Curitiba de Desenvolvimento, depois por um comitê de fomento. A universidade tem um assento, a Universidade Tecnológica tem um assento nesse comitê de fomento, onde faz a avaliação desses projetos e o enquadramento. Olha, esse é um projeto de inovação, o cara está prevendo aqui que ele vai utilizar esse recurso para o desenvolvimento da empresa, de inovações XYZ. Opa, então ele pode diminuir o seu pagamento de ISS, 2%. Eu fiz análise em algumas empresas que estão no Curitiba Tecnopark. Teve empresas que economizaram num ano mais de R$1 milhão em ISS, através desses 2%. Ou seja, é vantajoso? Elas aplicaram esse R$1 milhão basicamente em inovação na sua própria empresa. Isso é fundamental. Bom, além disso, essa legislação municipal ainda prevê benefícios fiscais através do ITBI e do IPTU. Então, a empresa que se instala dentro do parque, dos limítrofes do parque tecnológico, que estão foram estudados, ou seja, é próximo aqui do campus da UTF-PR, próximo da Universidade Federal do Paraná, da PUC Paraná, são áreas de abrangência onde, se ele se instalar, ele tem uma redução ou isenção por 10 anos do IPTU, enfim, taxas específicas relacionadas à prefeitura. Eu vou te dizer, por que Curitiba fez isso? Bom, primeiro que ela quer garantir capital humano com alta qualidade na cidade. Ela quer desenvolver empresas baseadas em conhecimento. E segundo, por quê? Porque o ISS em volta de Curitiba é mais baixo. Então, para não ter um esvaziamento de empresas buscando outras regiões metropolitanas, então se faz uma medida voltada a esses benefícios. Ok? Bom, vou falar para fechar aqui, são os últimos slides, agências públicas. Então, CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, basicamente CNPq trabalha com fomento, que eu acho, na minha opinião, o mais importante, que é o capital humano. Então, existem, e não é de hoje, um programa chamado RAI.
recursos humanos em atividades ou áreas estratégicas. O RAI já beneficiou inúmeras empresas. É a possibilidade de você colocar profissionais qualificados ou bolsistas ou pessoas com qualificação para trabalhar dentro de uma empresa como bolsista. Ela não tem vínculo empregatício. Porém, qual é a proposta? Depois de um determinado tempo, 2 anos aproximadamente que esse bolsista fica lá, a empresa vê a necessidade de contratar esse profissional qualificado. Por quê? Porque ele faz uma alavancagem da ciência, tecnologia e inovação dentro da empresa. E, consequentemente, aí ele vê as possibilidades de contratação e do próprio pagamento desse profissional. Muitas vezes é um cientista, um mestre, um doutor, que pode alavancar esse desenvolvimento. Esses programas RAI normalmente têm 2 chamadas anuais. Esse ano acho que já teve a primeira chamada, normalmente uma no primeiro e outra no segundo semestre. Ok? A gente vai falar melhor do RAI na próxima aula, quando a gente for desenvolver os editais. Ok? FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos. Essa também é uma agência vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, assim como o CNPq. E atua, basicamente, tem 3 programas específicos. O PAP, que é um programa que a gente acabou de ter PAP aqui no Paraná, em apoio com agentes locais. No caso aqui foi desenvolvido a FINEP, em consonância com o SEBRAE Paraná e com a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, e que busca apoiar micro e pequenas empresas, dando recursos de subvenção econômica, desde que ela trabalhe em consonância ou em interação com as universidades. O PRIME, Primeira Empresa Inovadora, programa bastante interessante que não quer só colocar recurso financeiro nas empresas, mas também capacitação profissional para esses caras que estão lá, na área de tecnologia e desenvolvimento. Então, de mercado para as áreas específicas, é uma qualificação geral. A professora Isaura fez parte da banca de avaliação do PRIME aqui na região sul, vinculado a Blumenau. E é um programa muito interessante. Do PAP a gente também faz parte, eu e a professora Isaura fazemos parte, somos consultores ad hoc aqui no Paraná, de avaliação dos projetos do PAP. Eu diria assim, nesse último que a gente teve aqui no Paraná, poderia-se ter projetos com maior qualidade. Ainda a gente falha bastante. E talvez esteja aí um nicho de mercado para as nossas universidades, para os nossos campi, qualificar melhor os nossos empreendedores em desenvolver projetos para a captação de recursos através do PAP ou através da subvenção econômica, que é o 3º programa mais forte da FINEP neste momento. O PRIME, conversando com um analista da FINEP na semana passada, a gente não sabe se com essa nova diretoria o PRIME continuará. Subvenção econômica com certeza e o PAP com certeza. Agência Pública Paranaense. Aí eu peguei a Fundação Araucária. Então, programas de apoio financeiro, estruturado em 3 linhas: produção científica e tecnológica, verticalização do ensino superior, formação de pesquisadores, disseminação da científica e tecnológica. A gente tem inúmeros pesquisadores nos nossos campi que são vinculados à Fundação Araucária. Alguns deles são consultores ad hoc, outros fazem pesquisas em conjunto, outros já tiveram recursos para montar eventos ou participar de eventos. E assim, um dos programas de destaque dos últimos anos é a Universidade Sem Fronteiras e o Agentes Locais de Inovação, que é uma parceria com o SEBRAE. Em alguns campi a gente é monitor dos agentes locais de inovação. Eu acho que lá no Sudoeste a gente é monitor, se não me engano. Aqui em Curitiba, com certeza. E isso é importante. Esses agentes locais de inovação são pagos por bolsas da Fundação Araucária e administrados, então, pelo SEBRAE Paraná. Ok? A gente já teve a Fundação Araucária atuando com o PAP aqui no Paraná também, para o programa de apoio a micro e pequenas empresas iniciantes e até empresas não formalizadas. Na época a gente teve vários projetos de empresas dos campi da Universidade Tecnológica contemplados. Isso é bastante interessante. A Agência de Fomento do Paraná, eles têm um programa específico para
empresas incubadas foi uma parceria realizada entre a Agência de Fomento do Paraná e a Rede Paranaense de Incubadoras e Parques, à época. Mas, infelizmente, conversando com o presidente da agência de fomento na semana passada, ele me disse que há uma baixa participação desses empreendedores nessas linhas. Uma que talvez haja pouca divulgação, outra que talvez as taxas de juro não sejam as mais adequadas, a gente teria que analisar, mas é uma fonte de fomento bastante interessante para as empresas, principalmente as empresas que estão incubadas. Bancos públicos, o principal deles é o BNDES, o BRDE atua em consonância com o BNDES, e aí a prioridade estratégica do BNDES também é trabalhar com inovação. Há uma política nacional de incentivo à inovação, então eles fazem parte desse foco, e melhorar a produtividade e competitividade das empresas, né? Através de alguns produtos. Então, FINEM, financiadora de projetos, implantação, expansão, modernização de empreendimentos. Capital inovador para as empresas, inovação em produção, inovação tecnológica. Vejam, as taxas de juro para esses programas são muito, muito baixas. Hoje, mais ou menos em torno de 5% ou 4% ao ano. Eu gostaria de ter nos meus financiamentos uma taxa de juro dessas. Então, é muito, muito interessante mesmo. Ainda, trabalha com fundos, fundo tecnológico, Funtech. Esse, as universidades podem utilizar. Ele é basicamente só para universidades e centros de pesquisa, não é voltado para as empresas, ou seja, a gente pode se utilizar para o desenvolvimento de novos laboratórios, com taxas zero. Projetos bons aqui têm condições de passar no BNDES, e o mais importante, esse aqui é como se fosse uma subvenção, só que para universidades e centros de pesquisa. Aí eles têm o Funtel, trabalham também como se fosse um fundo setorial, mas é um fundo específico para a área de telecomunicações. Outros programas, aeronáutica, um dos setores importantíssimos do país, engenharia, setor automotivo, setor de defesa, aeroespacial, Profarma, fármacos, o Brasil é extremamente dependente de fármacos do mundo inteiro, então há um programa de desenvolvimento de empresas de fármacos. Proplástico também é uma proposta de muitos anos do Brasil ser autossuficiente em plásticos e trabalhar melhor essa cadeia do plástico. Enfim. ProSoft, na área de tecnologia da informação e comunicação. O de inovação, a gente já falou, são várias linhas. TV digital, deu um grande avanço na TV digital no Brasil, esse programa. A gente ainda, falando com um especialista em TV digital esses dias, ele me disse, olha, a gente desenvolveu no Brasil um programa tão bom de TV digital que vários países estão, principalmente da América Latina, estão importando do Brasil. Só que o próprio Brasil não valoriza o programa. Então há um descompasso nessa proposta. Mas o nosso programa é bom e a gente espera que isso ande bastante. O Criatec, esse programa eu vou falar um pouquinho, é um programa que visa identificar empresas com grande potencial de futuro. Ele trabalha com capitalização para micro e pequenas empresas. Extremamente interessante, ele usa capital, Venture Capital, para fazer isso. Aí, para a gente terminar, então na próxima aula a gente vai identificar editais públicos de estímulo à inovação, formatar de uma certa forma esses projetos, ou seja, o que precisa ter num projeto, estruturar as bases de um projeto de captação de fomento. A gente vai trabalhar isso. Para fechar, eu queria agradecer muito a todos a paciência. Eu peço desculpas por ter corrido um pouquinho nesse final, mas basicamente as nossas políticas elas estão alavancadas ou concatenadas com aquelas políticas nacionais, então as demais são todas decorrentes dessas. E dizer o seguinte, olha, pense na seguinte situação, por que é que a gente pode colocar recursos financeiros públicos para inovação e não pode colocar recursos públicos para a produção? Alguém tem uma ideia? Pense
E aí no chat vocês respondem, e essa pergunta não está nas nossas questões do Moodle, mas é uma questão fundamental para o desenvolvimento de qualquer país.